Provérbios 23:7, os que acharam, digam amém. Hoje é o nosso culto alusivo ao Setembro A. Então é sobre isso que nós queremos pensar. Todos acharam? Como diz aí? Alguém aqui no púlpito, como diz aí? Amém? A minha versão que eu tenho diz assim: assim como o homem pensa, assim ele é. Amém? Podeis tomar assento. Meus amados, o homem por si só, ele não pode chegar a lugar nenhum. Eu vou repetir isso, no afã de você gravar seu coração. O homem por si só, ele não pode chegar a lugar nenhum. O homem, ao longo da sua história, através dos ismos, ele sempre procurou saber quem ele é de fato. Esta é a grande tensão, principalmente da filosofia. Quem é o homem? Nietzsche, um dos grandes filósofos do século XIX, ele disse que o homem é puramente matéria. Ele anulou toda a realidade da espiritualidade do homem. Nietzsche, na sua loucura, ele falou que o homem deve buscar em absoluto o heroísmo a partir da vida em si mesmo. Olha que insanidade. O homem é um ser tricotômico, tripartido, composto de corpo, alma e espírito. O ser humano, na sua tricotomia, ele é um composto de crenças. Existe muitos pensamentos, muitos sentimentos que passam na nossa mente e no nosso coração, que não nos pertencem. Eu vou repetir porque isso é interessante. Há muitos pensamentos e sentimentos que passam na nossa mente e no nosso coração. Pensamentos e sentimentos que não nos pertencem. A palavra daomonia quer dizer seres de informações. A palavra mawak quer dizer mensageiros. Todos vocês sabem que demônios são anjos caídos. Não estamos falando então dos querubins, dos serafins, dos arcanjos. Não estamos falando das ordens elevadas, 6 ordens elevadas acima dos serafins. Estamos falando dos anjos, que são tratados nas escrituras como mensageiros. Então entenda que você, a todo instante, se você quer ou deixa de querer, se você acreditar ou deixar de acreditar, a todo instante, você está sendo comunicado pelos mawaks. Você está sendo comunicado diariamente, através de sonhos. Você está sendo comunicado diariamente, através de pensamentos. Você está sendo comunicado diariamente através de sentimentos. Você está sendo comunicado diariamente através de pessoas. Então a guerra espiritual, ela não se instala como alguns pensam. Experiências sobrenaturais, êxtases,
visões transcendentais, não. O mundo espiritual, ele é paralelo. A linha que divide o visível do invisível é muito tênue. Sonhos fazem parte da espiritualidade. Pensamentos fazem parte da espiritualidade. Sentimentos fazem parte da espiritualidade. Diálogos, conexões com pessoas, se estabelece verdades do reino das trevas, espiritualidade. É por isso que eu sempre digo que quando Deus quer abençoar alguém, às vezes, Ele manda uma pessoa. O diabo, quando ele quer atrapalhar você, às vezes, ele manda uma pessoa. Então tudo depende daquilo que você crê. O diabo, ele é expert nessa verdade. Ele sabe que se você conceber um pensamento de derrota, ele vai fazer com que toda a sua vida seja comprometida. Eu vim aqui esta noite para dizer a você que as chaves das suas conquistas, elas estão na sua mente. Eu vim aqui esta noite determinado para dizer a você que os cadeados que pode te encarcerar e fazer com que você não avance, estão na sua mente. O Evangelho de Cristo, ele é um marco regulatório para a nossa saúde mental. O Evangelho de Cristo, ele é a fonte de cura para a nossa alma. No Evangelho passado não tem poder de te aprisionar. Então o problema de muita gente não é o passado, aquilo que passou, as experiências amargas, são as crenças no momento presente. O Evangelho é um chamado para a liberdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia contém 66 livros, e se você levar a Bíblia a sério, internalizar dentro de você as verdades que ela te oferece, você encontrará a liberdade. Você sabia que 99% das coisas que você se preocupa diariamente, elas nunca vão acontecer? O diabo é expert em lançar dardos. O que são os dardos, pastor? Paulo trata isso aos Efésios: dardos inflamados do maligno. Pensamentos, sentimentos, sonhos. Fique atento. Há processos inconscientes que você desconhece, que vão determinar seus pensamentos, sentimentos, logo as suas ações e as suas atitudes. Então jogue fora todas as ameaças. Jogue fora todos os sentimentos que não correspondem com o seu verdadeiro eu. Porque por vezes pensamentos vai moldar a nossa identidade. E o diabo às vezes quer pregar identidade em nós que não corresponde com o nosso verdadeiro eu. Não diz respeito com aquilo que nós somos de fato. E quando isso acontece, a gente entra em colapso. Aí vem as crises. Aí vem os abatimentos. Porque o diabo está fazendo você acreditar
em alguém que não diz respeito a você. Então diga não ao diabo. Jogue fora todas as ameaças e referências que não condizem com o verdadeiro você. Você sabia que o seu cérebro ele não consegue discernir quanto aquilo que é real e imaginário? Satanás sabe disso. Você sabia que todas as vezes que você pensar em alguma coisa, imaginando, o seu corpo recebe o processo químico, assim como que se você estivesse vivendo a realidade? Quem entende isso? É por isso que muita gente adoece, somente a partir dos pensamentos e sentimentos. E Deus é extraordinário, porque Deus nunca perdeu para o diabo. Você vai ver tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, Deus chamando o seu povo para considerar as verdades da sua palavra. É por isso que o judeu submetia o menino com 12 anos a repetir-se a Torá. O menininho buchudo, ele tinha que recitar a Torá oral. Isso é um princípio de internalizar as verdades da palavra de Deus. Uma configuração daquilo que Deus tem e quer. É por isso que o salmista disse: eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Novo Testamento há um convite a partir de Jesus nos evangelhos. A todo instante nós considerarmos as Escrituras. Tiago, ele em suma vai falar sobre isso, que nós não devemos sermos ouvintes esquecidos. O João, em suma, ele vai dizer: bem-aventurado aquele que lê e ouve, ou seja, bem-aventurado é feliz. Leve a sério as Escrituras. Leve a sério a palavra de Deus. Dá para você me ajudar? Vira para quem está do seu lado e diga: você lê a Bíblia? Do que a sua mente tem sido alimentada? Do que você tem alimentado a sua mente? O que precisamos é libertação para o nosso destino. Não existe fatalismo genético. Eu sou assim porque o meu avô foi. Eu sou assim porque o meu pai, pastor. Não existe fatalismo genético. Você pode ser independente daquilo que o seu avô foi, daquilo que o seu pai, aquilo que a sua família tem sido até agora. Eu acho Deus um ser fantástico, inteligente. Seus pensamentos são sinais químicos. A sua genética, ela pode ser alterada a partir das suas ideias e das suas escolhas. Você pode mudar o seu destino. Eu vou repetir: você pode mudar o seu destino a partir de uma nova ideia, de uma nova configuração, de um novo formato. Porque o diabo, ele vai ficar batendo nessa tecla. Olhe para trás. Olhe para a sua geração. O seu avô nunca conseguiu nada na vida. O seu pai sempre trabalhou subjugado. Aceite essa condição. Você está aquilatado a viver assim. E você aceita isso. E vive como Israel em uma das suas fases, salvos, mas porém infelizes. Quando você decide, sua fita genética, ela vai se abrir, e uma nova configuração será colocada lá dentro. Quando Jesus disse: é chegado a vocês o reino de Deus, Jesus estava dizendo assim: é chegado a vocês uma nova forma de ver. É chegado a vocês uma nova forma de pensar. É chegado a vocês uma nova forma de sentir.
É por isso que Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão à frente de mim. Paulo estava dizendo: eu escolhi por Cristo viver uma nova vida. Parafraseando, a minha fita genética se abriu a uma outra configuração posta a partir de agora, e eu não sou mais o Paulo perseguidor. É por isso que o diabo não pode acusar você acerca do que você foi, acerca do que você fez. As chaves das conquistas estão na sua mente. O que é que você tem pensado? O que é que você tem concebido? Quais são os pensamentos que você tem alimentado na sua mente? Isso, quase que ao 100%, vai determinar o seu futuro. Essa vida, esses sentimentos depressivos, em meio à supressão, à opressão, os abatimentos, eles não combinam com você. Não combinam com a sua verdadeira identidade. Assuma hoje quem você é de fato. Assuma hoje quem você é de fato. Assuma hoje aqui a sua verdadeira identidade em Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. No novo nascimento, nós temos a possibilidade da natureza de Cristo ser plasmada em nós. Quando você vê alguém falando de outra pessoa, maculando a imagem de outra pessoa, você está à frente de alguém que está com crise na sua identidade. Quando você passa por alguém, você sorri, e esse alguém não sorri para você. Alguém que tem problema na sua identidade. Quando você cumprimenta alguém com inspiração e alguém vira o rosto para você, é alguém que tem problema na sua identidade. Nós somos todos filhos de Deus. A nossa identidade é de filhos de Deus. Nós temos uma cultura abrangente. Nós temos uma cultura que sara, que cura. Nós temos uma cultura que nos leva à fraternidade, à koinonia. Nós nos curamos na comunhão. Nós precisamos de libertação para o nosso destino. Então nessa noite diga: Jesus, eu quero uma nova formatação no todo o meu sistema. Tem gente que está com um cavalo de Troia. O Espírito Santo tem um antivírus, uma nova configuração, uma nova formatação. Alimente a sua mente de coisas boas. Paulo disse aos Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Então absolutamente, irmãos, tudo que for verdadeiro, se não for verdade, não aceite. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, se não tem honestidade, não aceite. Tudo que for justo, se não há justiça, não aceite. Tudo que for puro, se não há pureza, então não aceite. Tudo que for amável, se não puder cimentar com amor, dispense. Tudo que for de boa fama, se vier de fama ruim, descarte. Tudo que aprendestes e recebestes e ouvistes, isso praticai. Se houver algo excelente e digno de louvor, nisso pensai. Paulo era extraordinário. Ele conhecia os valores, o poder de uma mente curada. Tudo que for excelente, digno de louvor. Quer ver? Já estou encerrando. Mesmo Paulo, ele disse assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Vou repetir: quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. E aí ele encerra dizendo assim: e o Deus de paz estará convosco.
O que nós precisamos é de paz. Aí aos Filipenses, no mesmo capítulo, ele vai dizer assim: olha aqui para minha mão, as crianças estão entrando, eu estou encerrando. Ele vai dizer assim que todas as nossas ansiedades, quem está aí diga amém. Ele vai dizer que todos os nossos pesares, ele vai dizer que tudo aquilo, parafraseando, que mexe com as nossas emoções e a nossa mente, tudo que tende a nos desajustar, deve ser posto em oração e súplica diante de Deus. E o que eu acho interessante e me chama a atenção é que ele diz assim: e o Deus de paz, guardará a vossa mente e o vosso coração. Ele está dizendo assim: se você aprender o poder que há em você dobrar os joelhos, ou quem sabe na intimidade particular, aonde você estiver, você souber conversar com Jesus, Ele vai se encarregar de te dar saúde mental e emocional, que tudo se encerra em Cristo. Vamos de pé? Somente a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, diga assim: o conhecimento de Deus, mais forte, o conhecimento de Deus pode destruir castelos que Satanás procura construir na minha mente. Somente o conhecimento de Deus. Paulo trata dos sofismas. Sofismas. O que são os sofismas? Pensamentos. Castelos, sofismas, pensamentos. Permita, é um tijolinho hoje, é um tijolo amanhã, é um tijolo depois de amanhã. E você vai agregando, vai aceitando, é um outro tijolinho. Daqui um pouco há um castelo na sua mente. Um castelo na sua mente. Acredite, eu concluo aqui. Olha que interessante. Quando você começa a pensar coisas que lhe deixam tristes, que desafiam a sua liberdade, o seu futuro, eu estou dizendo o quê? Quando você alimenta pensamentos que boicotam o verdadeiro você, quanto aos seus projetos, o seu futuro, entre a reação química que acontece no seu organismo é liberado o cortisol, hormônio do estresse. Isso é processo químico. Daqui um pouco você vai estar lá assim no sofá, no domingo de tarde. O que foi com você? Não sei, me dói o corpo, eu quero morrer, eu não quero mais viver. O diabo conhece, o diabo sabe disso. Isso é o poder da mente. Ele conseguiu acessar o teu sistema, ele conseguiu acessar o seu sistema, ele conseguiu postar pensamentos negativos. Agora Jesus é tão extraordinário que ele vem e diz: no mundo tereis aflições. Jesus não está dizendo que no mundo nós teremos uma vida só de mar de rosas. Jesus não está dizendo: Junei, porque você me serve, agora a sua vida será só de maravilhas. Não! A teologia da prosperidade, ela vem dizer que você é filho de Deus, agora você não pode sofrer, que você tem que sorrir sempre. Não é isso que Jesus disse. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, e está no plural e não no singular. Plural, aflições. Jesus disse aos seus discípulos: eu estou profundamente triste até a morte. Se Jesus disse, quem somos nós para querer bancar o heroísmo segundo a teoria de Nietzsche?
contrário ao heroísmo, por si só, na existência. Que loucura é essa? Às vezes as coisas não vão como nós queremos. Às vezes as coisas não funcionam da maneira que nós desejaríamos que acontecesse. E por vezes nós estamos aflitos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora, ele diz assim: mas tem de bom ânimo. Jesus sabia que quando você concebe mentalidade de vitória, sentimentos de vitória, ele sabia que no seu organismo há uma reação química, hormônios são liberados de prazer, de alegria, e daquele estado de ansiedade, depressão, abatimento, daqui um pouco, por si só, porque você está pensando coisa boa, o organismo se recompõe. Por isso que ele disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo nessa noite. Não se entregue, porque quem se entrega consente. Alaua, selva. Se você quer uma oração do seu pastor, sai do seu lugar e vem à frente que eu vou orar por você.